disponibiliza essa aula, eu deixo para disponibilizar depois. Gente, então, boa noite. Na aula de hoje nós vamos falar sobre higiene pessoal no trabalho, né? Então, quando a gente fala de higiene pessoal, a gente precisa entender o que é higiene, o que isso vai interferir nas nossas relações no trabalho, o que isso pode mudar ou melhorar a nossa vida mesmo, né? A nossa vida como trabalho, como funcionário, desculpa. Então, a gente vai falar um pouquinho aí, né, sobre esses passos, o que é importante, o que não é. E a gente falou muito, né, sobre segurança do trabalho, e nós não falamos principalmente da parte de higiene, de limpeza, que foi o que eu falei para vocês. Higiene do trabalho não é limpeza. Muitas vezes a gente fala assim, higiene do trabalho é limpeza. A gente ouve falar higiene do trabalho, a gente fala assim, a limpeza ou a higienização do trabalho. Não, a higiene do trabalho, na verdade, é ter um ambiente limpo de problemas que podem trazer problemas para a nossa saúde, como... o William ligando aí o computador. Como problemas relacionados com... Calma aí, gente, que eu me perdi. Eu fui ver o William ligar o computador e me perdi. Com problemas relacionados à parte de higiene do ambiente, né? Não necessariamente a parte de limpeza. Até muita gente colocou isso na prova, e aí depois a gente discutiu um pouquinho, conversamos, né? Então, quando a gente fala aí da higiene do trabalho, né, a gente tem que entender essa importância, mas a gente não pode deixar de falar da higiene pessoal, da higiene no trabalho, do nosso local e nosso ambiente de trabalho, onde que a gente vai sentar, onde que nós vamos nos alimentar, né? Então, isso é bastante importante. Então, para a gente, né, para variar, a gente começar a falar sobre higiene pessoal, eu trouxe um vídeo aí que eu não lembro agora quantos minutos ele tem, mas ele é bem curtinho. Ele é um vídeo que usa-se muitas vezes até para educação infantil, tá? Mas não é só para educação infantil, mas eu creio que vai trazer bastante coisas aí para vocês pensarem, repensarem na higiene do trabalho, na higiene pessoal, que é o que a gente vai falar hoje, né? Esse ponto mais importante aí, quando a gente fala de higiene pessoal. Unimax apresenta Higiene é Saúde. Venha lavar as mãos para comer. Lavou essa maçã antes de comer? Você já é um rapaz. Precisa prestar mais atenção na sua higiene íntima. Tire o lixo, por favor. Está trazendo moscas para a cozinha. Parece que não há nada mais inofensivo do que realizar as nossas tarefas diárias. Mas precisamos realmente nos preocupar com as bactérias, os fungos e os vírus que estão espalhados por todos os lugares. E ter higiene é uma das melhores maneiras de evitar que esses agentes contaminem a nossa saúde. Mas você deve estar se perguntando, por que ter higiene é tão importante? A higiene é a forma mais rápida e prática de eliminar esses micro-organismos, tão pequenos que só podem ser vistos por meio de um microscópio, mas estão presentes em todos os lugares e podem causar um grande problema para a nossa saúde. A falta desse cuidado causa diversas doenças, como as alergias, as cáries, a candidíase, a conjuntivite, a dengue, a frieira, a gripe, a hepatite A e E, a infecção urinária, a micose e até o câncer de pênis. Existem 3 formas de higiene: a pessoal, a alimentar e a ambiental. A mais conhecida delas é a higiene pessoal, que é o autocuidado para mantermos uma boa saúde, como lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes após as refeições, tomar banhos, limpar as unhas e secar entre os dedos do pé após o banho. Já a higiene alimentar trata dos cuidados que devemos ter no preparo da nossa comida, como lavar os alimentos antes de comer, armazenar na temperatura correta, prender os cabelos no momento do preparo dos alimentos e manter a pia e a bancada limpas. A higiene ambiental está relacionada à limpeza e preservação do ambiente em que vivemos, como limpar a casa, retirar o lixo, lavar o banheiro e cortinas. Para ter uma vida mais saudável é preciso ter cuidado com o nosso corpo, com os alimentos e com os ambientes em que vivemos, como a nossa casa, o nosso local de trabalho, demais espaços compartilhados. Higiene é saúde.
Conte com essa ferramenta para zelar pelo seu bem-estar e qualidade de vida. Então, um vídeo bem curtinho aí para vocês, né? Para a gente falar sobre higiene pessoal. Então, a gente começa aí com a introdução, com esse vídeo, que na verdade ele fala de tudo que está relacionado à higiene. Então, ele fala ali da higiene ambiental, que é o que a gente ouve muito falar dentro do curso técnico de segurança, mas a gente vai falar hoje também um pouquinho sobre higiene pessoal, tá? Então, quando a gente fala da higiene pessoal, gente, é muito importante a gente entender, né, ali como fala no vídeo, que ela é utilizada para, como que eu vou dizer? Combater doenças, né? Então, quando a gente elimina, a gente faz a nossa higiene pessoal de forma correta, a gente cuida da gente e das pessoas que estão ao nosso redor. Então, é muito importante ter esse cuidado, né? É muito importante fazer a higiene pessoal, porque além de evitar contaminação por vírus, bactérias, a gente também consegue melhorar aí a qualidade de vida do indivíduo, do ser humano, né? E o que é muito importante quando a gente fala disso? Porque nós, né, estamos aí, a gente passa e entra em contato com, não é milhares, né, mas com centenas de pessoas ao longo do nosso dia. Quem sai de casa, que seja para ir trabalhar, que seja para ir no mercado, normalmente encontra muitas pessoas. E a partir daí, você entra em contato com muitos vírus, com muitas bactérias, né, e muitas vezes a gente tem ali um contato muito excessivo com relação às nossas mãos, né, de cumprimentar, dar fazer assim, né, cumprimentar a pessoa com um aperto de mãos. Então, é bem importante quando a gente fala sobre essa higiene pessoal, né, sobre o processo de lavar as mãos, o processo de chegar em casa, tomar banho. Isso é muito importante, porque isso faz e elimina qualquer possibilidade de problema aí na saúde, na sua saúde ou na saúde das pessoas que moram com você, porque se você chega da rua, né, não toma banho, traz uma bactéria junto, possivelmente a possibilidade de você se contaminar é muito grande, de contaminar as pessoas que estão na sua casa também. Até por isso, né, a gente pensar aí com a história do Covid, ficou ali, nossa, tem que chegar em casa, tirar o sapato, higienizar o sapato, passar cloroforme, passar álcool, que tem que ser 70, por que tem que ser 70? Eu vou falar daqui um pouquinho, tá? Se eu não falar, vocês me lembram. Então, é muito importante a gente ter toda essa higiene, mas isso não deveria ser somente para evitar o Covid, isso deveria ser para a gente conseguir, né, ter uma vida mais saudável e evitar aí qualquer tipo de doença, simplesmente pelo fato, porque assim, você foi lá, deu um aperto de mãos numa pessoa, você não sabe onde que ela colocou a mão antes, né? Você não sabe o que ela estava fazendo antes. Aí você vai, coça a mão, coça o olho, vai, come uma maçã, isso tudo você pode estar trazendo bactérias para dentro de você, tá? Mas, quando a gente fala disso, pensando principalmente na gestão de pessoas, numa empresa, numa indústria, é uma situação muito complexa, gente, muito. Eu acho que é a parte mais difícil. Por quê? Porque se eu for conversar com vocês, todos vocês vão falar assim, eu sei tomar banho, eu sei que isso, eu sei aquilo, né? E às vezes a gente até sabe, mas às vezes a gente não faz de forma correta, ou o que a gente sabe não é a forma correta, tá? Então, por isso que é muito importante e a gente ter muito discernimento quando a gente vai tratar disso, né, na gestão de pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm hábitos distintos, diferentes, elas são diferentes, elas vêm de culturas diferentes, e muitas vezes, algumas fazem a sua higiene pessoal de forma inadequada, tá? E além disso, né, quando a gente pensa nessa higiene pessoal, quando a gente vai trabalhar, né, eu chego lá com o cabelo tudo estrapaiado, igual meu cabelo vive tudo estrapaiado, porque eu tenho muita queda, tenho tido muita queda de cabelo. Mas, tipo, você olha e fala, nossa, essa pessoa não lava o cabelo faz 20 dias, chega lá fedendo, chega lá com CC, chega lá com bafo, tudo isso, gente, vai influenciar na sua vida profissional. Por quê? Porque provavelmente você não vai subir de cargo. Isso, gente, pode falar o que for,
Você não vai, porque como que você vai representar a empresa? Vamos supor, você vira gerente. Como que você vai ser falado, esse é o nosso gerente? Se você não tem a higiene pessoal básica, né? Como que você vai ter cuidado com o restante da empresa? Você não cuida nem de você. Então, isso é uma forma também de, né, crescer dentro da empresa. Então, a sua imagem profissional não basta simplesmente as roupas que você usa ou os modos que você tem, mas o cuidado com a aparência, então, aparar a barba, escovar os dentes, passar fio dental, fazer, né, periodicamente um acompanhamento com o dentista, limpar o ouvido, lavar o ouvido, tomar banho, né? É uma obrigação nossa, porque a gente não trabalha sozinho, a gente vai ter outras pessoas que estão ali ao nosso redor, e isso pode influenciar e vai influenciar, né? A forma com que nós nos apresentamos para outras pessoas, e isso pode transmitir uma imagem positiva ou uma imagem negativa, tá? E, felizmente ou infelizmente, você é o principal responsável por essa transmissão, né, de mostrar quem é tu, quem você é, o que você faz, como você se porta, né? Então, por isso que é muito importante quando a gente fala aí da higiene pessoal. Então, gente, a higiene pessoal é da mão que não precisa estar a mão esmaltada, mas precisa estar a mão limpa, né? Precisa estar com a mão não com as unhas curtas só, porque a gente tem um monte de mulher no curso e muitas usam unhas compridas, mas o ideal tá a unha parada, né? Pode estar comprida, mas cortada, bonitinha. Pode estar pintada? Pode, mas dependendo, né? Nem tudo pode ter unha pintada. Mas se você tem a unha pintada, então que ela esteja bonitinha, né? Então, se ela não estiver bonitinha, não tem muito o que fazer. Então, a gente precisa pensar muito quando a gente fala sobre essa higiene pessoal, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho depois, vocês podem, qualquer coisa, comentar aí alguma coisa, tá? Então, a gente precisa, primeiro ponto, o que é higiene, tá? Higiene nada mais é do que um conjunto de técnicas e métodos preventivos que evitam doenças infecciosas e degenerativas, tá? De um modo geral, ela vai englobar limpeza, conservação, cuidado com o corpo e ambiente, garantindo a saúde física, mental e social. As nossas atitudes no dia a dia vão contribuir significativamente para a saúde, para a nossa saúde e para as pessoas que convivem conosco. Imagina, né, o pessoal aí que é casado, por exemplo, chega em casa, vai deitar, vocês hoje estudam, né, mas vamos pensar que a gente estava lá no colégio, né, tudo bonitinho, até 11 horas, vocês estudam, e aí vocês chegam em casa, seu marido ou sua esposa chegou 6 horas da tarde na sua casa, beleza, comeu tal, e foi dormir, não tomou nenhum banho, daí você vai dormir e tá aquela nhaca, aquele cheiro azedo, né? Às vezes não tá fedido de CC, mas às vezes tá azedo, você vê que tá vencido. E aí, o que fazer? Né? Então, é um momento bem complexo, bem complicado quando a gente fala disso, né? Porque não dá vontade daí de dormir do lado de uma pessoa fedida, tá? Então, assim, eu tô falando de fedido, mas podia ser outras coisas, tá? Então, a gente precisa ter aí bastante cuidado, né? E não ser essa pessoa que chega em casa e esquece de tomar um banho, ou, né? A gente ficou o dia inteiro na rua, vai chegar, vai deitar sem tomar um banho, é bom pensar bastante nisso, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de limpeza, né? Ali o desodorante, lavando os legumes, limpando a cozinha, limpando o escritório, limpando uma mesa, no dentista, lavando o rosto, né? Cuidando da barba, limpando o ouvido. Gente, nós não vamos entrar no mérito da questão de que passar cotonete é certo, é errado, enfim, mas é importante limpar o ouvido, né? Então, se não pode usar cotonete, tem que ir no otorrino de vez em quando fazer uma lavagem. E é uma delícia fazer lavagem no ouvido. Nossa, tô precisando, inclusive. E aí a gente tem a higiene no ambiente de trabalho, tá? Então, o ambiente de trabalho saudável, né, tá bastante relacionada com a forma de higiene que a gente leva, né? Como que eu vou dizer? Como é que a gente higieniza ali o local onde a gente trabalha, tá? Então, não basta simplesmente a empresa contratar pessoas para fazer a limpeza do local, se você ou o seu companheiro, né, a pessoa que trabalha próximo de você, é um porquinho, come,
deixa juntar lixo, não tira o lixo, não faz o mínimo, vai no banheiro, não dá descarga, vai fazer aquilo, não se organiza, né? Então, deixa lá sem dar descarga, deixa o papel tudo aberto, né? A gente sabe que é bem complexo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes a gente julga, mas a gente não pensa no que a gente está fazendo. Então, é bem importante a gente pensar e avaliar o local onde nós trabalhamos e tentar manter ele da forma mais adequada possível aí e limpa, tá? Então, a gente tem alguns exemplos, né, de coisas que é importante a gente ter bastante cuidado, né, e se organizar, tá? Então, um deles, não deixar copos de café e águas espalhados pela empresa, porque, gente, tem isso tanto do copo descartável como do copo não descartável, tá? Tem gente que pega 20 mil copos e aonde vai tem o copo daquela pessoa em algum lugar, né? Joga no lixo ou põe dentro da pia. Se você não vai lavar, põe dentro da pia ou não usa o copo, né? Enfim, então é muito importante a gente pensar nisso, né? Jogar sempre o lixo no lixo, tá? Se a empresa tiver coleta seletiva, sempre contribuir com ela, tá? Então isso é muito importante, a gente fazer ali a separação, né, do lixo, que às vezes ela não separa vidro, papel, às vezes ela separa em reciclado, orgânico e rejeito, né? Isso já ajuda e talvez você pode começar a fazer isso. Gente, vamos separar, vamos fazer isso, porque é complicado, né? Às vezes uma pessoa que faz a limpeza não dá conta de fazer essa separação, tá? Outra coisa, que tá lá, não comer em cima da sua mesa ou teclado para não acumular restos de comida. Muitas empresas não têm isso, né? Eles não ligam se você comer ali no local onde você trabalha e tudo mais. Você pode comer? Depende do que a empresa estabelece, tá? Mas se ela falar que pode, gente, vamos ter pelo menos o mínimo de decência, de cuidado, né? De não deixar acumular essa sujeira ali nesses equipamentos, porque suja, depois ninguém limpa e ainda estraga o equipamento que muitas vezes não é seu, tá? O que muita gente faz, gente? Elas comem e aí vão jogando na gaveta, a embalagem, enfim. E aí depois, na hora que você vai abrir uma gaveta dessa, tá cheia de formiga, de bicho. Por quê? Porque a pessoa é porquinha, né? Então, isso também é bem importante a gente ter esse cuidado, tá? Cuidar sempre dos ambientes incomuns, né? Como refeitório, cozinha, banheiro. Pessoas que fumam, gente, vocês podem fumar quanto que vocês quiserem, mas, né? No local de trabalho, sempre evitar, principalmente na área de alimentos, tá? Mas, se for necessário, sempre jogar as bitucas em locais corretos e não em qualquer lugar. Então, isso também é muito importante quando a gente fala aí sobre o fumante, tá? Não tem problema você fumar, mas eu acho que tem hora e local para isso, tá? E sempre ficar atento aí aos hábitos e às boas práticas da empresa também, né? Então, o que a empresa estabelece, muitas vezes lá no manual de boas-vindas tem o que ela permite, o que ela não permite, e aí seguir sempre isso. E se ela não tiver, vocês como técnicos em segurança, vocês podem auxiliar, né, na construção desse documento, que é um documento muito importante, gente, porque às vezes a gente não sabe se pode ou não pode comer. Ninguém fala nada e todo mundo come. E às vezes lá no manual, né, de boas-vindas, fala que não pode comer ali no seu ambiente de trabalho, tá? Às vezes fala, não, você quer comer? Então vai na cozinha, vai no refeitório, você come, depois você volta. Cada empresa tem aí uma forma de levar aí a esse processo, tá? Pode falar, Vilma. Ô, professora! Professora, a Kelly não está conseguindo entrar aqui. Fala aí, Kelly. Mas vocês estão online na escola? Mas ela não está conseguindo entrar aqui. Não tem problema, gente. Pode ver junto, só me manda o nome de quem está aí. Oi, Anderson, tudo bem? Beleza, professora. Só me manda, ó, William. Tá todo mundo aqui, professora. Gente, não tem problema, tá? Me perdoa mesmo. Eu fui para dar aula, acho que falaram, né? Que alguns entraram depois, só que não deixaram eu dar aula para vocês porque eu estou com dor de garganta, tá?
Ai, professora, uma pena que você está aí na sua casa, nossa. Eu não queria ter ido, né? Não sei se tem alguém aí mesmo falando, não queria, vou ser bem sincera. Mas já que tinha aqui, falei, eu vou mesmo com dor de garganta, eu nem vou falar nada. Só que na hora que eu estava chegando na escola, eu fui falar com a Ariane e comecei a tossir. Ah, que benção. E aí ela falou, você não pode. Tanto que ela não está no colégio, porque eu acho que o filho dela está com Covid, né? Enfim. Vamos lá. Tá? Então, aqui, gente, eu tô falando que não pode isso daqui, mas não é para vocês em específico. Às vezes é para vocês passarem para as pessoas que vão trabalhar ali dentro da empresa que vocês atuam, tá? Então, isso é muito importante. Construir aí um manual de boas práticas da empresa, tá? Quem já trabalha aí na área, quem está em empresas maiores, é importante. Você fala assim, por que a gente não faz isso? Está tendo tanto problema com isso, com aquilo, né? Então, isso aqui é bem interessante a gente falar, tá? E aí, lembrar, né, que higiene é mais que um hábito diário, é qualidade de vida. A higiene, gente, ajuda muito na nossa qualidade de vida. Ai, professor, por que tomar banho ajuda na qualidade de vida? Ai, por que escovar os dentes? Se vocês não escovarem os dentes, o que vai acontecer? Os dentes vão cair, vocês vão ficar banguela, e vocês vão perder muita coisa. Vocês não vão conseguir comer uma comida mais dura, que precisa mastigar muito, né? Então, é qualidade de vida. Então, tô falando de algo bem simples, né? Que é o dente, que todo mundo entende, vai dar caro e vai quebrar, enfim. Então, é muito importante a gente ter essa higiene aí relacionada ao nosso dia a dia, tá? E aí, mais um videozinho, bem curtinho, de 1 minutinho só, que fala sobre higiene também, tá? E aí, algumas coisas que às vezes a gente faz escolhas, né, entre isso ou aquilo, o que é bom ou o que é ruim, tá? Só um pouquinho. O vídeo já começou, precisa estar quase acabando. Gente, um vídeo bem simples, mas bem direto, né? Que fala aí sobre a higiene individual de cada um, né? E quem nunca passou por isso? Não você fedendo, né? Mas tendo um colega que fedia, ou que tinha bafo, ou que sei lá o que a pessoa fazia, né? Porque tem gente que dá a impressão que não toma banho, mas não é isso, tá? Boa noite, cheguei. Boa noite, Kelly. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Por quê? Porque isso vai influenciar a gente. Olha ali, o patrão, né, passa ali, vai pensar o quê? Fala ou não fala, né? E aí a gente tem algumas situações com relação aí à higiene pessoal, que é o ideal, tá? No nosso dia a dia. Então, higiene bucal, né? Então, quando a gente acorda, antes de dormir, pelo menos esses dois tem que fazer, né? Mas a gente precisa escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, ou após as refeições maiores, tá? Chupei uma bala, tem que escovar o dente? Não, gente. Mas pelo menos após o almoço, após a janta, na hora que acorda, na hora que vai dormir, é o ideal, né? Eu não sou dentista, e se o dentista ouviu falando, vai falar que tem que ir lá escovar mais dentes, mas pelo menos 3 vezes ao dia, né? Passar fio dental, né, diariamente aí.
Então, higiene bucal é super importante, a gente encontra muita gente com problema de mau hálito. Só que, gente, o mau hálito, além de a gente poder encontrar, né, pessoas que estão com problema com mau hálito, por falta de higiene bucal, a gente também tem situações de mau hálito por problemas intestinais, só que a gente não tem como adivinhar, né, infelizmente. E aí, normalmente, isso vai chegar na gerência, enfim, né, em alguém um pouco mais alto, e essa pessoa vai ter que, de alguma forma, tratar esse assunto. E, às vezes, vocês vão ser essas pessoas que vão ter que tratar desse assunto. Como tratar esse assunto, né? Então, gente, saúde bucal, saúde estomacal é muito importante. Pessoas que fazem essas dietas malucas, que cortam carboidrato, normalmente tem bafo, por causa dos corpos cetônicos que elas liberam lá, devido à restrição do carboidrato, do açúcar. Aí o organismo, ele pega lá gordura, lipídio, quebra, gera corpo cetônico e aí gera bafo, tá? Então, não é simplesmente só pessoas que não escovam dente. Tem outras questões. Mas como que a gente vai saber, né? Hoje, faz 1 ano e meio, que a gente quase não sente o bafo dos outros. Da grande maioria, né? Tirando o povo que fica aí beijando a boca de todo mundo. Mas a grande maioria a gente não tem sentido. Por que a gente não tem sentido? Porque tá todo mundo de máscara, né? Então, e quando voltar? Será que as pessoas estão escovando o dente usando máscara? Fica a pergunta. Então, é muito importante a gente pensar aí sobre isso, tá? E pensar como chegar e tratar esse assunto com o funcionário. E aí a gente tem a higiene pessoal, né? Então, a gente tem a higiene das mãos, né? Quando que a gente faz higiene das mãos? O tempo todo, gente. Após ir ao banheiro, após cortar uma fruta, antes de comer uma fruta. Tudo que vocês imaginarem. Mudei de função. Eu estou trabalhando com metal na empresa. Agora eu vou trabalhar com óleo. Eu tenho que lavar a mão ali. Então, tudo isso é muito importante. Para manter a mão limpa, tá? O ideal é utilizar unhas curtas, tá? E após fazer a lavagem das mãos, passar álcool em gel. Isso é o ideal, tá, gente? A gente sabe que não acontece dessa forma, 100%, mas é o ideal, tá? Lavar o rosto antes e após ao dormir, tá? Então, isso também é bem importante, pensar aí no lavar o rosto, tá? Às vezes tem gente que não toma banho ao acordar, por exemplo, mas pelo menos lavar o rosto é importante, né? Lavar o rosto não é só passar água, lavar com sabão, sabonete, enfim, para o rosto, né? Banho, gente, 1 vez por dia, pelo menos, né? Isso é o mínimo. E, né, sempre cuidar da higiene íntima, axilas e pés, que é da onde a gente tem maiores problemas aí de odores não legais, tá? Então, tanto da higiene íntima feminina, higiene íntima masculina, né, do bumbum, das nádegas, axilas e pés. Isso é muito importante, tá? Fazer essa higiene, lavar. Por quê? Porque ali começa a criar coisas que não são legais e começa a dar odor, tá? Então, tem que tomar banho e tem que lavar essas coisas. Cabelo, né? Pelo menos 2 vezes por semana, gente, isso é ideal, tá? Eu lavo todos os dias, melhor ainda, até certo ponto, porque daí tem as ceras que cuidam do cabelo, enfim, né? Mas pelo menos 2 vezes por semana, tirando aquelas pessoas que têm cabelo bem oleoso, né? Escovar o cabelo, todos os dias a gente precisa pentear o cabelo, tá? Isso também é importante. Cabelos e barbas cortadas e aparadas sempre, principalmente para quem trabalha fora de casa, né, gente? Ter esse cuidado aí sempre, e sempre avaliar, tá, gente? Quando a gente vai falar sobre barba, por exemplo, eu não sei quem usa barba aí, eu acho que o Anderson usa, né? Rafael, não tenho certeza, mas tem uns que usa aí que eu sei. Sempre ter cuidado aí com o que a empresa permite, tá? Gente, na área de alimentos, não dá. Existe um porém dentro da área de alimentos. Tem gente que usa, tá? Principalmente o pessoal que trabalha a indústria de cerveja. Esse pessoal usa, tá?
barba. Bastante usam. Mas os protetores de barba não são suficientes. Eu acho que tem que cortar, né? Então, se quer trabalhar na área de alimentos, você não pode querer muito ter barba. Então, tem que ter esse cuidado aí, sem preparar. Olha o tamanho da barba do Anderson. E acha bonito ainda. Aí, ó, o William, tudo barbudo. Mas vocês não trabalham na área de alimentos, menos mal. Mas, gente, a gente... Professora, eu mexo com tóxico. Hã? Eu mexo com tóxico. Ixi, pior. O Rafael usa barba? Não. De máscara, agora a gente não sabe, né? Mas assim, quem usa barba, gente, vocês têm que lavar a barba 2 vezes por dia, pelo menos, tá? Tem que lavar a barba. Eu lavo, professor, eu lavo uma vez por semana. Ai, que nojo. Meu Deus. Você não é casado, não, né? Meu Deus. Enfim. Mas a gente tem que ter muito cuidado aí com barba. Mas quando a gente fala muito de barba, gente, e a gente tem uma situação na área de alimentos, por exemplo, é o pessoal que tem os braços com muito pelo. E isso normalmente homem tem. Não que mulher não tem, tá, gente? Homem também tem. Mulher também tem, mas são casos mais masculinos. Não existe ainda legislação pertinente a isso, mas normalmente usa mangote e tal, mas na minha humilde opinião tem que mandar raspar, tá? Então, isso é a minha conduta dentro da empresa, para eu não ter problema de contaminação da empresa, para não ir pelo, você vai ter que raspar, não quer, Deus te abençoe, vai procurar outro emprego, é mais ou menos por aí, ou você nem contrata, você vê que a pessoa, tô falando na área de alimentos, tá, gente? Você vê que a pessoa usa, não dá, gente, nada contra, tá? Eu tô brincando aí, Anderson, os meninos que usam, mas é muito importante, tá? Porque a gente encontra até mulher barbuda, enfim, né? Então tem que cuidar e tem que ser uma coisa para todo mundo, tá? Mas é importante sempre, pelo menos, estar aparada, gente. Parada não é necessariamente, tem que estar curtinha. Igual o Anderson gosta de usar comprida, beleza, legal. Mas, o que ele pode fazer? Nossa, gente, eu tô falando sem slide. Desculpa. O que ele pode fazer? Ele pode, pelo menos, cortar, né? Deixar bonitinha, ajeitada, lavada, né? Porque, assim, a gente pensar na barba, gente, a gente tem que pensar que a gente come, cai resto de comida. Então, se a gente não lava, não tem uma higienização adequada, complica bastante, né? Eu já namorei um rapaz que tinha barba, ele era até chato, ele era mais chato do que eu. Ele era mais chato. Mas é complexo. Tinha dia que era difícil, mas tá bom. Roupas limpas, né, gente? Quando a gente fala de roupas limpas, então é sempre tomar cuidado, sempre lavar, né, os uniformes, principalmente empresa que dá uniforme, a gente não tem como ir com o uniforme sujo. Tá, é igual a gente dá aula, né? Aí de manhã os alunos vão no colégio. Falar, minha roupa estava molhada, mas que horas que foi lavar? Gente, eles estudam de manhã. Chega em casa meio-dia, põe para bater, e aí põe para secar, no outro dia vai estar seco, mesmo com esse tempo, porque roupa de uniforme de escola é mais fininha, mas não, né? Gente, eu já fui aluna, já tem colégio público, era um uniforme igual, e a gente tinha que lavar, e às vezes acontecia mesmo, eu não vou lavar hoje, chegava sem uniforme no outro dia. E às vezes a gente leva essa mesma cultura para o nosso ambiente de trabalho, e não dá para levar isso para o nosso ambiente de trabalho. Tá? Então, tem que usar uniforme limpo, né? Uniforme sem cheiros, enfim. Então, a gente tem que ter bastante cuidado aí quando a gente fala da higiene das roupas, tá? Se vocês lerem algumas coisas na internet, muitas falam para vocês não levarem roupa do trabalho para casa para lavar. Mas daí você vai lavar onde? Se a empresa manda você lavar em casa. Então, o ideal é fazer? Pegar aquela sua roupa do trabalho e lavar em separado as suas outras roupas, tá? Então, isso é muito importante. Eu não lembro agora quem foi, mas falou que trabalha com tóxico, né? Foi o William. Gente, de jeito nenhum você pode lavar com as suas roupas pessoais. Por quê? Porque pode ser que
corroa. Gente, eu vou falar porque eu sou um desastre. Por mais que eu trabalhe na área de alimentos, eu sou um desastre. E eu já pus fogo no meu jaleco, dentro do laboratório. Sempre cai elemento químico, reagente químico, e aí corrói. E aí você mistura com água, se não tiver água, às vezes ele não faz nada. Mas daí na hora que você lava, esse reagente ele começa a buscar água e ele vai comer, é como se ele fosse comendo o tecido, tá? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado aí quando vai lavar. Não tem problema de lavar em casa, mas sempre em separado, tá? Fica essa dica aí para vocês, principalmente quem trabalha na área de alimentos ou na área aí de reagentes químicos, tá? Pode ser indústria de tinta, indústria que trabalha com essa parte mais pesada aí. Porque, assim, se a gente for pensar, uma pessoa que trabalha numa construção civil, chega lá com a roupa tudo suja, né, da construção civil, automaticamente a gente acaba não misturando com a roupa, porque às vezes está muito suja. Então, a gente acaba, às vezes, não misturando. Mas, não dá nada, é só um jaleco. Não, dá sim, gente, por favor, não lave. Porque vai que contamina, né? Então, é bom a gente lavar sempre em separado. E usar desodorantes e perfumes, tá? Não tem problema usar desodorante, usar perfume, né? Na área de alimentos, perfume não pode. E nas outras áreas, você até pode usar perfume, mas não precisa ser aquele do Boticário lá, que é bom, eu acho bom, né? Mas que você passa um pouquinho, todo mundo sente a 1 quilômetro de distância, não precisa. Tem que ser sempre suave, tá? Sempre um cheirinho bem tranquilo, né? E se for na área de alimentos, gente, desodorante você pode usar desde que ele seja sem cheiro, sem odor, tá? Então, sempre ter esses cuidados aí quando a gente fala como fala? Da nossa higiene, né? Da nossa higiene pessoal. Então, acho que fica bem tranquilo aí. E aí, né, como abordar isso tudo no ambiente de trabalho? Porque, assim, eu falar para vocês aqui é uma coisa, mas vamos supor que eu tivesse que chamar um aluno e falar, olha, amigo ou amiga, infelizmente, a gente está tendo problema com relação ao odor que você exala. Não é muito legal, gente, é muito difícil, né? Igual nós tivemos no ano passado, ano retrasado, no alimentos, tá? Uma situação bem chata, mas bem chata. Eu nem vou postar essa gravação dessa aula, tá? Só para não ter problema. Mas bem chato mesmo, que os alunos começaram a reclamar, eu era coordenadora do curso, começaram a reclamar do odor de uma aluna. Gente, como que você vai falar para a aluna? Daí a gente tem aula de higiene, de tal, boas práticas, não sei o que. Eu falei, gente, vamos falar, vamos bater em cima, vamos bater em cima. Gente, a gente ia lá, falava na aula, e sabe o que acontecia? A pessoa falou assim, ainda bem que lá na minha casa não acontece isso. E era exatamente o que acontecia. Era o cheiro que vinha pra gente. Então, assim, eu nunca senti, porque eu não ficava do lado dela um monte. Eu acho que eu dava 2 aulas na turma, mas era bem... Mas imagina quem ficava ali a semana inteira com ela. Aí eles sentiam, óbvio. E eu falava, gente, como que eu vou chegar na aluna e falar? Não tinha, tipo assim, não tinha o que fazer. E aí foi passando, eu acho que daí as alunas tiveram uma conversa com ela, assim, mó no amor, no entanto que ela terminou o curso, tudo, mas foi uma situação muito chata, muito difícil, porque como que você vai falar para a aluna, gente, eu não dava aula nessa turma, eu não lembro, como que você vai chegar, eu vou chegar para a aluna e falar, olha, você tá cheirando xixi, não tinha como, era tipo, não dava, e não era dela, real, eu acho que não, né, o cheiro, era de amiguinhos, animaizinhos. Então, assim, é muito complexo, gente. Quem tem animal em casa, nada conta, nada a favor também, por mim, tanto faz. Mas vocês têm que ter esse cuidado também, né? Igual assim, eu moro com fumante. Eu não fumo, graças a Deus, eu sou livre disso. Odeio cheiro de cigarro, eu passo mal com cheiro de cigarro, mas eu moro com fumante. Minha mãe fuma, enfim. Eu lavo minha roupa, eu já subo. Minha mãe, não é nem minha mãe que passa minha roupa. Porque para mim pega tudo cheiro. Tudo que eu deixo lá embaixo, lá na sala, na cozinha, parece que fica um cheiro de cigarro. Então, isso para mim me incomoda. Imagina uma pessoa que não é nada minha, nada da minha família e sentir aquele cheiro. Não é legal, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí bem próximo, tá? Então, é bastante importante, né? A gente ter muito cuidado e bom senso para a gente não expor o funcionário, tá?
Sempre pensar, né, e deixar como que eu vou dizer, bastante acessível aos funcionários, né? A política da empresa com relação a vestuário, com relação à higiene. Nessa empresa não pode usar perfume, você tem que deixar isso claro. Por quê? Porque se a pessoa for com perfume, você pode conversar a primeira vez, depois fazer uma advertência verbal, depois fazer uma advertência por escrito, suspender e até demitir. Tá? Isso você pode fazer isso. Isso não constrange, desde que você faça em local apropriado, individualmente, sem expor ela ao ridículo e tudo isso, tá? Mas normalmente, para um chefe tomar esse tipo de atitude, a empresa inteira já está comentando, né? E aí a gente tem que repensar nas atitudes. Então, se acontecer de alguém vamos pensar, fedendo na empresa, tá? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, chamar para conversar, falar do manual de boas práticas, de higiene pessoal, né? Primeira coisa. Ou dar um treinamento, enfim, tá? Às vezes eu posso dar um treinamento para todo mundo. Não precisa ser só para um, tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, chamar individualmente para conversar, sem expor ao ridículo. Depois, fazer uma advertência verbal e assim por diante, tá? Então, sempre explicar, gente, principalmente no boas-vindas do funcionário ali, quando ele vai se ambientar o seu local de trabalho, falar sobre o vestuário, falar sobre a empresa, tá? Se não tiver um documento escrito, é sempre importante elaborar esse documento, tá? Falar, se você vir, por exemplo, de shorts, você vai ser mandado embora para casa. Isso é importante. Eu trabalhei num call center em Londrina que a gente não podia usar shorts, nem nós, nem os meninos. Mas as meninas acho que podiam usar a saia para baixo do joelho. Eu acho, tá? Não lembro, faz tanto tempo. E o que acontecia? Nem entrava na empresa. Não entrava na empresa se tivesse de shorts. E tinha dia, gente, que o ar não funcionava e a gente tinha que trabalhar no calor. E aí o povo fedia e não sabia por quê, né? Enfim. E aí sempre explicar qual que é a consequência se não cumprir aquilo, tá? Sempre fazer uma abordagem de forma cordial, como que eu vou dizer a palavra? Eu fugi a palavra, não é útil. Sutil, tá? E sempre ser direto, não ficar também rodeando, né? Olha, fulano fede, né? O que a gente... Não, seja direto, chegue, conversa, né? E faça de uma forma que você consiga ajudá-lo, de forma que ele consiga entender o problema e, a partir dali, ele ser motivado a resolver. Não resolveu, professora? Então, vou conversar de forma mais séria. Não resolveu? Chamo de novo e aí falo de novo das políticas da empresa. Não resolveu? Daí nós vamos ter que pensar, dar uma advertência, né? Apontar o que está acontecendo, o que precisa ser melhorado, guardar esse documento, tá? No registro do funcionário, isso é muito importante. Não adiantou a advertência verbal, vou incluir um plano de ação para resolver o problema. E aí, sempre tendo a assinatura sua, do supervisor ou do gerente, tá? E do funcionário. Ele precisa também assinar, tá? E aí, óbvio, né, gente? Se tudo que você passou ele não fizer, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que tomar, infelizmente, atitudes mais sérias, como demissão, suspensão, ou o que a política da empresa define, tá? E aí sempre tentar trazer a conscientização e a necessidade de estar limpo para aquele funcionário, né? Que aquilo é uma arma contra doenças, que isso vai favorecer a saúde, que isso vai auxiliar no relacionamento interpessoal, tá? E, de forma geral, vai sempre melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, sempre ter bastante cuidado com a abordagem, mas tem que ter essa abordagem, tá? E aí a gente entra no último ponto, que é o ponto de conscientização. Mas antes de eu ir para a conscientização, eu queria comentar com vocês uma situação, é uma historinha, não sei se alguém já escutou, se alguém já ouviu, de uma família, tá? Então, era o Joãozinho, o pai e a mãe do Joãozinho. E aí as crianças, a Maria, o Zezinho, enfim,
ficavam caçoando do Joãozinho, porque o Joãozinho tinha um cheiro muito forte, muito inadequado, tá? Para eles, né? E aí, isso chegou no ouvido do professor, do coordenador, enfim. E aí chamaram o pai e a mãe para conversar. E quando chamaram o pai e a mãe dessa criança para conversar, entenderam que, na verdade, eles estavam acostumados com aquele cheiro. Não era um cheiro de podre, tá, gente? Não era um cheiro de bunda, enfim, não era esse tipo de cheiro, de suvaqueira, não. Era um cheiro da pessoa que é um cheiro forte. Tem famílias, gente, que tem cheiro forte. E essa criança também tinha. Óbvio que se tomasse um banho, usasse um shampoo, um condicionador, materiais específicos, talvez conseguiria reduzir esse cheiro, né? E aí, quando o pai e a mãe dessa criança chega, identificaram que era da família aquele cheiro. Era um cheiro específico deles. E aí tiveram que fazer uma abordagem com toda a família. Não era com uma pessoa só, era com toda uma família, era toda uma mudança em uma família. Por quê? Porque para eles aquele cheiro era normal, gente. Então, às vezes, a gente acha, eu não gosto desse cheiro, não gosto desse cheiro, mas, gente, calma, né? Tem pessoas e pessoas, tem situações e situações. Então, é importante a gente entender e avaliar isso, tá? Por isso que a gente tem que chegar, conversar numa boa, tentar entender o que está acontecendo, qual é o problema, como que a gente pode resolver, tá? E sempre conscientizar, tá, gente? Às vezes eu não preciso conscientizar com a pessoa sozinha. Às vezes eu posso dar treinamentos, trazer pessoas de fora para falar, né? Conversar com essa pessoa, falar qual que tem sido o problema da empresa, para tentar abordar, igual a minha situação com a aluna lá do alimentos. Né? Que eu ficava pensando, como que eu vou mandar esse ser humano para o estágio, gente, com esse problema? Porque daí vem, gente, vocês não têm noção, os estágios, o povo regaça, se não tiver adequado. E aí, mas no fim melhorou, né? Porque eu acho que até pararam as reclamações, enfim. Mas a pessoa se formou, deu tudo certo, passou no estágio e amém. Então, né, é muito importante a gente conscientizar, né, a mente das pessoas que trabalham para nós ou conosco, né, que além de garantir uma boa apresentação, né, quando a gente tem uma boa higiene, o funcionário, além de garantir o bem-estar dele, ele também vai garantir o bem-estar dos outros colegas, porque não é legal trabalhar ou estar próximo de alguém que tem cheiro ruim, tá? Ou que é sujo. E aí, né, é papel da empresa, é papel do gerente, do supervisor, do técnico de segurança do trabalho, sempre transmitir essa mensagem, conscientizar os colaboradores sobre a importância desse cuidado, tá? Sobre a importância do sorriso, do cabelo, das mãos, dos pés, né? Então, não é só passar uma água no pé, tem que lavar o pé, lavar entre os dedos, né? Para depois não ter frieira, para não ter fedor. E isso tudo pode ser feito através de treinamentos, palestras, comunicados, cartazes educativos. Como, por exemplo, aquele videozinho que a gente passou, né? Que o chefe passa pelo funcionário e sente aquele cheiro e acha ruim, enfim. E isso tudo, às vezes, é um videozinho de 1 minuto, vai transformar a vida de alguém, tá? E, gente, principalmente em fábrica ou na construção civil, a gente trabalha com gente que não tem conhecimento algum, tá? Não tem higiene básica nem em casa, não tem saneamento, enfim. E aí, para elas, estar ou não estar sujo, tanto faz. Então, é bem complexo, tá? Eu já trabalhei numa clínica, não trabalhei de trabalhar, mas eu trabalhava numa clínica de recuperação como voluntária, e eu conheci algumas pessoas depois disso ficaram meus amigos, enfim. E tinha alguns casos que quando a pessoa estava recaída na droga, gente, a pessoa não estava nem aí para nada. Mas quando ela se despertava, conseguia se desvincular da droga, ela não conseguia nem o tênis usar sujo. Sabe aquele branquinho do tênis? Sempre tinha que estar intacto, tá? Por quê? Porque era... Para ela, tudo que era sujo lembrava quando ela estava nesses momentos aí de recaída com a droga, utilizando droga, né? E droga que eu falo, gente, não é maconha não, tá? É droga de crack para
para baixo. Então, e aí, realmente eles ficam igual um zumbi, eles vivem sujo, não estão nem aí para nada. Então, muitos acabam cuidando bastante aí nesses momentos, tá? Além disso, né, a gente pode abordar, né, informações interessantes, então falar sobre higiene pessoal, falar o que isso pode mudar e dar dicas sobre os cuidados essenciais com a higiene e saúde, tá? E aí, gente, nesses momentos de conscientização, o que o Recursos Humanos, o pessoal que trabalha nessa área, que trabalha com a gestão de pessoas pode fazer? Elaborar kits e entregar para esses funcionários, tá? Não para os que só fedem, para todos, tá? Como forma de um presente, tá? De forma que a gente consiga promover a saúde, valorizar o funcionário, reter os talentos, tá? E contribuir para uma boa gestão empresarial. Então, gente, coisa simples, tá? Às vezes você comprar uma escova de dente, uma pasta de dente, uma toalhinha de mão, um sabonete e um porta-sabonete, um exemplo, tá? Só isso, gente, já é um kit, tá? Um kit para o trabalho. Já é o suficiente para a pessoa falar, nossa, vocês me valorizam. E às vezes daí não vai dar nem R$5, tá? Então, às vezes isso é bem interessante quando a gente fala aí de valorizar, gente, com atos simples aí os nossos funcionários, tá? E aí, assim, um kit básico, o que não poderia faltar, tá? Só para vocês saberem. Uma escova de dente, pasta e fio dental, sabonete, shampoo, condicionador, pente, desodorante e uma lâmina de barbear. Nesse caso aqui, gente, é para a pessoa levar embora, enfim, não vai ficar na empresa, tá? Mas se a gente quiser um kit mais completo, a gente pode adicionar hidratante, perfume, cotonete, cortador, lixa de unha, algodão, protetor solar. Tudo vai depender da empresa e dos recursos que ela tem. Mas a gente também pode fazer aí, né, kits femininos e masculinos, como, por exemplo, no masculino, colocar lâmina e creme de barbear, loção pós-barba, gel ou pomada para cabelo, né? E para as mulheres, a gente pode colocar absorvente, itens de maquiagem, como batom, blush, sombra, rímel, lápis, para olhos e esmalte. Isso em empresas que permitem isso, tá? Empresa que não permite isso não é legal pôr. Mas é só para vocês saberem, tá? E conhecer um pouquinho. Então, é bem importante, tá, gente? Ter esse cuidado, fazer e incentivar que isso seja trabalhado na empresa pela qual vocês trabalham, tá? Porque isso vai influenciar bastante no local aí de trabalho de vocês. O William falando que a barba dele sempre tá parada, o Anderson falando que cuida, que dá um talento. E é isso, gente. Eu quero usar barba, então vamos lavar, vamos cuidar, vamos aparar, dar um talento, como diz o Anderson. Né? Quero usar cabelo comprido? Vamos fazer a mesma coisa. Quero usar cabelo curto? Mesma coisa, né? Então, isso é muito importante, isso mostra um pouquinho da nossa imagem pessoal,